A santidade grande está em cumprir os pequenos deveres de cada instante. Essas palavras, quem foi? São José Maria Escrivá, um dos santos do século XX. Século XX que trouxe tantos santos para a igreja. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bora lá. Paz e bem para você que quer ser santo. Paz e bem para você que ainda não descobriu o que é ser santo. O santo de hoje é mais um daqueles que deixa a gente arrepiado. E para falar sobre ele, trago aqui comigo o Guilherme K2 do canal Santa Carona. Canal aí que já a gente estava conversando agora há pouco, tem 6 anos de caminhada, 6 anos já. Milhares e milhares de vídeos e de seguidores também. Então depois, se você não conhece ainda, entra lá, tem um conteúdo muito bacana mesmo. Conteúdo jovem, conteúdo de formação, tem a transmissão da Santa Missa agora no da quarentena, todo dia a gente tá transmitindo 7h30 da noite. 7h30 da noite, então vale a pena. E chamo o Guilherme porque já acompanhei diversas vezes lá no canal dele, temos até aqui atrás o ícone, a vida desse grandíssimo santo. Eu fico pensando assim, só numa coisa. Se a gente for olhar essa década de 20 do século passado, você tem São Maximiliano Maria Kolbe, sim. Você tem Santa Faustina, sim. Você tem Padre Pio, sim. E você tem, aí você junta essa turma toda. São José Maria Escrivá, tava ali com quase, vai completando ali 25 para 30 anos, e João Paulo II ali, criancinha ainda. Ou seja, é uma época assim que tá recheada para todo mundo é lado de santo. Frutífera, né, cara? E engraçado. Os anos 20 foi uma época muito complicada pro mundo praticamente, né? O século XX teve muita guerra e engraçado, é sempre nesses períodos mais complicados que Deus suscita mais santos ainda. É bom pra gente poder sempre associar momentos complicados, sempre vem com muitos santos, ou seja, Deus sempre dá um reforço pra sua igreja nos momentos que ela mais precisa, sabe? Deus nunca deixa de amparar a gente. E se você for olhar um pouquinho antes ali, na década de 1910, no finalzinho da década de 10, tem as aparições de Fátima. Não, exatamente. Foram 20 anos bem puxados. E eu porque eu não estudei ainda, mas acredito ser dessa época, talvez um pouco mais pra frente, mas Madre Teresa também. Né? Não, nessa época você vai ter também a Guerra Cristeira no México, com os santos cristeiros. Então, cara, o que não falta é santo nesse período, cara. Foi um momento bem recheado mesmo. Mas bora lá, vamos pra São José Maria Escrivá. Então, nasce em 1902, lá na Espanha, um santo espanhol, né? Tem os vídeos dele, cara. Eu descobri agora há pouco, inclusive, das passagens dele pro Brasil. Vamos deixar o link aqui na descrição, porque vale muito a pena. Link do Santa Carona, link também desse canal que tem ele falando enquanto esteve no Brasil. Isso que é legal, é um santo que tem vídeos. Tem vídeos, cara. Ele fala aquele espanhol, eu acho o espanhol uma língua muito charmosa, né? Ele falando assim, e como é carismático, como ele envolve as pessoas. É muito bacana conferir e dar uma olhada. Os momentos dele de conversa, né? As tertúlias que ele fazia, era tipo um momento de casa mesmo. Então, se você que vai assistir o vídeo, você vai perceber que é um negócio bem intimista, sabe? Tem um sofá ali, ele conversa com a galera e com aquele sotaque aragonês dele, né? É bacana. Puro charme. É bacana. Nasce então em 1902, é o segundo de 6 filhos na cidade, como que chama a cidade dele? Barbastro, no nordeste da Espanha. Ele nasceu ali perto de... Não foi na Catalunha, foi em Aragão, mas próximo ali de Barcelona, mais ou menos aquela área do nordeste ali da Espanha. É isso aí. E aí ele... então o pai dele eu acho que perde o emprego, ou acho que o negócio fale... e ele é obrigado a mudar de cidade. Muda de cidade e ali na juventude dele, ele pensando o que fazer da vida, aquela grande pergunta existencial que permeia todo ser humano do planeta, se não permeou ainda vai permear. Talvez você tá nessa fase agora, né? O que será de mim? O que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer? Senhor, o que queres de mim, né? O que queres de mim? Essa sensação assim, complicada, né? Que todo jovem já passou na igreja. A gente sabe como é que é. Não só na igreja, na vida, né? Você Aí... tem que fazer um curso pra fazer na faculdade. Você vai ter que passar por essa pergunta em um momento ou outro. E aí ele falou, eu vou ser arquiteto. Mas Deus tinha um plano um pouco melhor pra ele, digamos assim. Bem diferente, na verdade, né? Ele, com todo respeito aos arquitetos, claro. Mas no caso dele, vamos convir comigo que ele
Ele chutou muito errado no começo, né? Chutou, né? Com uma ótima intenção, mas chutou errado. Cara, e vale a pena a gente falar que o que aconteceu? Ele viu pegadas na neve. A história mais ou menos é assim. A São José Maria Escrivá estava num período muito de nevasca na Espanha e ele viu algumas pegadas no chão. Eu não sei se ele chegou a perceber, mas era a pegada de alguém descalço. E ele resolveu seguir essas pegadas e ele acha o dono das pegadas e ele percebe que é um carmelita, que estava aproveitando o período de neve para fazer penitência. E aquela atitude desse carmelita impacta a vida de São José Maria Escrivá para sempre. Porque naquele momento, ele se faz essa pergunta, né? Quando ele vê o carmelita, ele se pergunta, o que o senhor quer de mim? Né? E essa pergunta, ele bate nela o dia inteiro. E aí ele inclusive teve uma oração uma ejaculatória que ele rezava muito ao longo da vida, até no momento da morte, que ele rezava e ele falava assim, Senhor, eu quero ver, Senhor, que eu veja, né? Que é aquela frase do cego Bartimeu, né? Senhor, que eu veja. Então, nesse momento, ele sempre tinha essa pergunta consigo, Senhor, que eu vejo o que o Senhor quer de mim. Né? E vale lembrar, não é só no começo da vida, a vida inteira dele, ele perguntando isso. E ali é onde começa, de fato, a história do santo mesmo, né? Claro que a história dos pais dele, ele veio de uma família católica, né? Então ele teve já uma formação, mas ali começa a caminhada do José Maria mesmo, sabe, na fé. Isso. Com a graça de Deus, a gente viu no nosso vídeo de São João Paulo II as maravilhas e os tesouros, muitas vezes injustiçados, que o Concílio Vaticano II trouxe pra gente, aproximou os leigos, que era uma vontade de São José Maria Escrivá. Ele tinha uma visão assim de que o santo, por vezes, era encarado como alguém que tivesse que entrar num convento ou num seminário para se tornar santo. Tinha que ser uma freira, um monge, e não é verdade. Não é isso, ele queria aproximar os leigos. Nesse sentido, antes de receber o sacramento da ordem, ele exerce funções na igreja como hostiário. Aí você me pergunta, o que é um hostiário? O que é um hostiário? O hostiário era um cara que tinha a incumbência de tocar o sino lá da igreja. Ele era o sineiro da igreja. O sineteiro da igreja. Ou o que hoje um robô faz marcado no horário, não sei se você sabe, mas a maioria das igrejas hoje é assim, antes tinha um cara chamado hostiário que ia lá fazer isso. Exatamente. E ele também foi leitor. Então, o Concílio Vaticano II trouxe pra gente a possibilidade do leigo se tornar leitor, né? E naquela época tinha digamos assim, um cargo específico. E era algo que era investido. A pessoa ela era investida desse munus para ler na missa. Não era simplesmente chegou no início da missa, chama um menininho que tá no cantinho, quer fazer leitura hoje? Não era assim não, o negócio era mais complicado. Beleza, e aí então ele é ordenado padre, começa o seu apostolado ali numa comunidade rural, né? Mas aí é num retiro dos Santos Anjos ali, fazendo as anotações. Conta pra gente, o que acontece? São José Maria Escrivá viveu durante o período de início dos trabalhos dele, né? Momentos muito complicados. A Espanha, vale a gente explicar, a Espanha estava vivendo um momento político complicadíssimo naquele período. E aí foi nesse retiro dos Santos Anjos que ele vê de fato o que Deus queria dele, aquela pergunta que ele tinha feito e que ele continuou fazendo ao longo da vida. É ali que ele começa a ver o que hoje a gente conhece como o Opus Dei, que significa obra de Deus. Ele entende o que é essa obra e ele começa a dar início. Como é que funcionou? Ele sempre teve o hábito, e é um hábito que a gente deveria ter sempre, de sempre nas meditações, nas pregações, nas palestras que ele assistia, ele levar um caderninho e tomar nota daqueles insights que ele tinha, porque às vezes o palestrante está falando, mas Deus fala no nosso coração coisas que talvez o palestrante não está pensando, né? Ele suscita em nós algumas reflexões. E ele anotava essas coisas. E um dia, sozinho, ele resolveu organizar essas notas, né? Ver como é que era, colocar em ordem. E ali ele tem um estralo e ele vê, né? Esse verbo, né? É que é o complicado, né? O que ele viu? Como ele viu? Ele viu misticamente? Não sei. Mas ele entende o que é o Opus Dei naquele momento. O Opus Dei, pessoal, muitas vezes a gente fala Opus Dei, eu tenho certeza que já te dá até um arrepio no coração, né? Porque, meu Deus do céu, Opus Dei. Nossa, né? Deve ser aquela coisa ultra tradicional, né? Aquela coisa rigorosa que... cheio de segredos, cheio de cofres secretos com documentos sigilosos. Infelizmente, a obra, né, esse apostolado, podemos chamar assim, Opus Dei, né, de apostolado. Esse apostolado, ele
foi criada uma caricatura dele, e não só agora, isso não é de agora, não, ele de foi agora caluniado antes também, né? E isso foi a vida dele inteira, praticamente desde quando ele começou, sempre teve perseguições e inventaram muita história a respeito, né? Mas uma coisa que o pessoal tem que entender, primeira coisa é que o nome Opus Dei ele é muito simples, ele significa obra de Deus. Não é pacificado ainda, né? Quando foi, porque existem mais de uma história que diz quando foi que ele teve um insight para começar o nome, né, da obra. Mas uma vez eu ouvi de um sacerdote, essa história não significa que ela é real, tá bom? Eu só ouvi de um sacerdote, pode ser que ela não seja verdadeira, que parece que um dia a mãe dele virou para ele e falou assim: "E aí, José, como é que tá essa obra de Deus?" Aí ele: "Obra de Deus, Opus Dei." E eu acho que eu gosto da história, porque é simples como a obra é. Então era uma obra de Deus, entendeu? Era uma obra de Deus pro mundo e ponto, é isso. Simples assim. Isso ficou estereotipado num filme muito mal pesquisado, como a gente estava falando aqui anteriormente. Tem um cardeal que virou para ele, não sei se um cardeal ou um bispo que virou para ele e falou: a sua obra ela veio com 100 anos de antecedência. Exatamente. Porque ela era muito nova e ela veio antes do concílio que trazia os leigos para a igreja. Exato, né? cara. O José Maria Escrivá, ele queria trazer os leigos também para a vida de santidade, ele queria a santificação no trabalho, nas ações simples, nas suas ações cotidianas, no seu dia a dia, dentro da sua família. Sim, né? sim. E ela foi pouco a pouco se expandindo para religiosos, para padres. Inclusive, eu acho que os padres entraram depois, né? Ela veio para os leigos. E o grupo era muito pequeno, era São José Maria Escrivá e alguns leigos que vinham junto com ele. Começou assim, era ele e um grupo de jovens que tinham várias vocações. Eles estavam praticamente... Eram jovens universitários, na verdade, né? Um grupo de homens. E foi exatamente nesse período que estoura a Guerra Civil Espanhola. Então, basicamente, era ele com esses grupos de jovens e eles tentando se esconder de alguma forma de tudo que estava acontecendo ali na Espanha. Ou seja, foi um momento muito conturbado e requereu, não sei se essa palavra existe, mas demandou deles muita coragem, né? Uma coragem de mártires mesmo, de poder encarar a realidade. Tem uma história desse período que dizia que São José Maria Escrivá, durante muito tempo, ele teve que se esconder nesse período porque perseguiam muitos sacerdotes. E aí arranjaram uma casa uma vez pra ele, que era uma casa que morava uma mulher, sabe? E aí era o único lugar que ele tinha pra esconder. Era um negócio assim, sabe? E ninguém sabia como é que ia fazer e entregaram a chave da casa pra ele. E no meio do caminho, ele descobre que tinha uma mulher na casa. E ele ia ter que conviver com essa mulher dentro da casa, sabe? Na hora que ele descobre isso, ele pega a chave e joga no bueiro. Por quê? Nada contra a mulher. Mas ele é um sacerdote passando por diversas provações e ele sabia os perigos que ele correria com aquela situação. Não somente das tentações, mas também do que poderiam dizer dele. Então, para não houver discussão, para não haver dúvidas, ele se livra da chave. Rápido, sabe? Caramba. Ponto final. Por quê? Não importa. Eu perdi a única oportunidade que eu tinha de esconder, mas eu prefiro morrer do que pecar. É o pensamento de todo santo, sabe? Então, nesse período, foi um momento muito complicado da vida dele, onde ele teve que, literalmente, sempre colocar seu desejo de santidade acima de todo o risco que ele estava correndo. E tinha uma perseguição específica ao clero também. Sim, assim, a Guerra Civil Espanhola matou muitos sacerdotes. Eu não vou saber exatamente o número, foram na casa das dezenas de milhares de padres, né? Ao ponto de deixarem eles enforcados dentro da igreja. Era uma coisa assim muito triste, sabe? Caramba. Então, nesse período, ele passou uma aprovação muito grande mesmo. E acho que o grande legado dele, então, é esse, né? Principalmente a santificação no trabalho, exato, né, cara? Ele que teve esse insight, né, de como que a gente vai poder fazer. O leigo, o cara que vai ser santo no mosteiro, ele vive para rezar, ele vive para suas práticas de oração. E o leigo tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que pagar boleto, tem que encarar o chefe que às vezes não é tão gente boa. Como que faz?